Solicitamos a todos que fiquem de pé para a entrada da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça, acompanhada de suas excelências os senhores ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, doutora Raquel Dodge, procuradora-geral da República, doutor Cláudio Lamáquia, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Nacional de Justiça registra e agradece a presença das seguintes autoridades: ex-presidente da República Federativa do Brasil, José Sarney, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores deputados aqui presentes, ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e sempre aqui presentes, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros daquela Corte Superior, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, na pessoa de quem são cumprimentados os ministros daquela Corte Superior, procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Ministério Público, presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Cláudio Lamáquia, na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes das seccionais da OAB dos Estados e os senhores advogados, senhores conselheiros deste Conselho, governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, governador do Estado da Bahia, Rui Costa, prefeito do município de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Jaime de Oliveira, na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes das associações de magistratura, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador Otávio Leão Praxedes, na pessoa de quem são cumprimentados todos os magistrados daquele tribunal, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Carlos Eduardo Moreira Alves, presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, desembargador federal Manuel Oliveira Erhard, nas pessoas de quem são cumprimentados os magistrados daqueles tribunais, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, desembargador Pedro Inácio da Silva, na pessoa de quem são cumprimentados os magistrados daquela Corte Trabalhista, ex-corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Ângelo Coronel, senhores familiares e amigos do empossando, senhores servidores, senhores jornalistas, senhoras e senhores. Com a palavra, a ministra Carmen Lúcia. Bom dia. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse de Sua Excelência o senhor ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, no cargo de Corregedor Nacional de Justiça deste Conselho Nacional de Justiça. Convido os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade.
liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem no cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Convido o conselheiro Aloísio Correia e a conselheira Maria Tereza Willi a conduzirem o empossando ao púlpito e ao ingresso neste recinto, portanto. Convido o senhor secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, doutor Júlio Ferreira, a se aproximar do púlpito para fazer a leitura da ata assim que entrar empossando. Termo de posse de Sua Excelência, o senhor ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, no cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2018, perante a presidente do Conselho Nacional de Justiça, toma posse, no cargo de Corregedor Nacional de Justiça, Sua Excelência, o senhor ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça em sessão plenária de 21 de março de 2018, nos termos do inciso 2 e parágrafo 5º do artigo 103b da Constituição Federal, e nomeado por decreto da excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício do cargo de Presidente da República, de 13 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da União, do dia 16 subsequente. E, para constar, lavrou-se este termo que vai assinado pela presidente do Conselho e pelo empossado.
Declaro empossado no cargo de Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Humberto Eustáquio Soares Martins. Muito obrigado. Muito obrigado. Convido o ministro Humberto Martins, agora Corregedor-Geral Nacional da Justiça, a tomar o seu assento, no que será acompanhado pelos conselheiros Aloysio e a conselheira Maria Tereza. Senhor ministro Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, senhora procuradora-geral, doutora Raquel Dodge, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, senhor presidente José Sarney, aqui presente, em nome de quem cumprimento todos os senhores políticos, governadores, deputados, senadores, senhores ex-governadores, senhores conselheiros, principalmente deste conselho, que agora recebemos todos, o novo corregedor-geral da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. As posses nesse conselho, seguindo a tradição também do Supremo Tribunal Federal, são extremamente singelas e as minhas palavras, portanto, são de boas-vindas ao ministro Humberto Martins, um magistrado que tem dado, na sua história, na sua condição de integrante do Superior Tribunal de Justiça, o testemunho de compromisso com as funções inerentes ao cargo de ministro e que agora, ao assumir a função de corregedor-geral, cumpre a tarefa de dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado, em especial pela Corregedoria, que aqui, na sequência dos trabalhos operosos, fecundos, do ministro João Otávio de Noronha, que se afasta para amanhã assumir a função muito importante de presidente do Superior Tribunal de Justiça, na sucessão da ministra Laurita Vaz, deixa uma obra absolutamente importante e necessária. Eu diria apenas, e sem quebrar o protocolo, quanto à singeleza do encaminhamento que é feito, nessas boas-vindas que, em nome do Conselho Nacional de Justiça, dou ao senhor novo corregedor-geral, de enfatizar que a criação do Conselho Nacional de Justiça cumpriu a função de dar cobro a uma necessidade do Poder Judiciário de ter uma gestão administrativa que fosse coerente com as necessidades da sociedade por um Poder Judiciário que respondesse à prestação da jurisdição, sem perder de vista a função de cada um de nós, juízes, no cumprimento da lei, da Constituição, da Lei Orgânica da Magistratura e da legislação em vigor. E a Corregedoria Nacional, como enfatizou tantas vezes aqui, apenas para ficar nesses últimos 2 anos em que compareci a todas as sessões, e na fala do ministro João Otávio de Noronha, tem quase que uma autonomia, ministro Dias Toffoli, em relação ao Conselho, porque cumpre uma tarefa muito específica. E não tem apenas o caráter punitivo, tem um caráter de orientação, de condução e recomendação para que os magistrados brasileiros tenham a segurança no cumprimento de suas funções, sendo que a punição sobrevém nas circunstâncias em que houver desvio apurado, segundo o devido processo legal, daquilo que for contrário à legislação vigente. Portanto, a Corregedoria tem muito mais do que a função de apenas punir, e o ministro Noronha foi enfático disso em votos, e especialmente no desempenho que teve durante esses últimos 2 anos, em que, pela primeira vez, tivemos em todos os tribunais brasileiros a presença dos juízes e do próprio Corregedor Nacional, para demonstrar e para mudar uma cultura em que nós precisamos de prevenir condutas que podem superar ou contrariar leis.
mas que precisam de ser adotadas exatamente no sentido da maior eficiência da prestação da jurisdição e, principalmente, de atendimento estrito da legislação vigente, porque nós, juízes, exercemos atividade vinculada. Tenho certeza que agora o ingresso do ministro Humberto Martins dará sequência a este trabalho que vem sendo feito desde 2005 por este Conselho Nacional de Justiça e que, continuadamente, faz com que haja uma melhoria na qualidade dos trabalhos prestados pelos magistrados e, principalmente, que haja correção de rumos naquilo que não tenha sido diligentemente providenciado pelo Poder Judiciário. Seja muito bem-vindo, ministro Humberto Martins. Estou ao lado de um ex-presidente deste Conselho, o ministro Gilmar Mendes, que tanto se empenhou para a consolidação deste, então, novíssimo Conselho naquele período, né, ministro, em 2008, e que, de lá para cá, cada vez mais, todos que entram dão continuidade e aperfeiçoam o trabalho realizado. Neste sentido, tenho certeza que Vossa Excelência encontra neste Conselho uma corregedoria muito operativa, muito eficiente e que trabalhou incessantemente. Estão aí a demonstração dos dados que foram apresentados na sessão da semana passada deste Conselho. Vossa Excelência encontra uma corregedoria pronta para dar continuidade a um trabalho extremamente importante que vem sendo feito e, a cada passo, cada um de nós colabora para o aperfeiçoamento da instituição. Seja muito bem-vindo, nós nos sentimos todos muito honrados, nós, magistrados brasileiros, membros deste Conselho e todos os cidadãos brasileiros, tenho certeza, com o ingresso de Vossa Excelência neste cargo e, portanto, a partir daqui, com o trabalho que será realizado em continuidade ao que vem sendo feito desde 2005 por este Conselho. Seja muito bem-vindo, nós nos sentimos honrados com a presença de Vossa Excelência, que seja um período bem feliz para Vossa Excelência. Muito obrigada. Concedo a palavra ao ministro Humberto Martins, novo Corregedor-Geral Nacional de Justiça deste Conselho. Bom dia a todos. Eu quero saudar todos os presentes, as autoridades constituídas, já nominadas, na pessoa da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e, ao mesmo tempo, abrindo um parênteses, todas as autoridades políticas deste país, na pessoa do ex-presidente José Sarney. E quero saudar todos os presidentes dos tribunais do país, já também saudado pela ministra Carmen, nas pessoas do futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, atual vice-presidente do Conselho e do Supremo, ministro Dias Toffoli, e também do ministro Gilmar Mendes. Todos os deputados, na pessoa do presidente Rodrigo Maia, minha queridíssima Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tive o prazer de ser presidente por dois mandatos. Também fico muito feliz com a presença do nosso batonier, o Lamáquia, e a Procuradora-Geral da República, na pessoa da nossa queridíssima procuradora Raquel Dodge, e a Laurita Vaz, em nome do meu tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. E o João, meu queridíssimo amigo, ex-corregedor, o atual corregedor, agora está assumindo a corregedoria, mas onde depositamos todas as esperanças do Superior Tribunal de Justiça, quando amanhã Vossa Excelência toma posse no Tribunal da Cidadania. Minhas amigas, meus amigos e operadores do direito, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que promovem a paz. Tiago 3,18. Inicialmente, agradeço a Deus pela minha investidura. É com muita honra e senso de responsabilidade, senhora presidente,
que assumo a função de Corregedor Nacional de Justiça do CNJ, em sucessão ao ministro João Otávio de Noronha, ao tempo em que deseja Sua Excelência pleno êxito na presidência do Tribunal da Cidadania. Neste momento, aproveito o ensejo para agradecer à ministra Laurita Vaz e aos meus pares no STJ pela escolha de meu nome por aclamação para ocupar tão honrado cargo, ao tempo em que aproveito a oportunidade para parabenizar a ministra Laurita pela profícua gestão na presidência do STJ, focada na defesa da magistratura, do jurisdicionado, da cidadania e do interesse público. Agradeço também ao Senado Federal, que aprovou a minha indicação em sessão plenária. Agradeço também o apoio que sempre tive da Câmara dos Deputados, através do senhor presidente, quando no exercício do STJ da vice-presidência, Rodrigo Maia. Em particular, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, que, numa demonstração de amizade, de apoio e de confiança, no exercício na presidência da República, assinou o decreto de minha nomeação para este cargo. A minha gratidão, o meu reconhecimento, senhora presidente. Dedicarei todas as minhas forças, amparadas naquele que me fortalece, Deus Todo-Poderoso, para bem desempenhar a missão a mim confiada. Desde já gostaria de frisar que a função do CNJ e da Corregedoria continuará sendo marcada pela difusão de um valor que foi muito caro aos meus antecessores e que, para mim, é incontornável, o compromisso com a transparência. Esse compromisso se espera e se expressa na necessidade de fazer com que os magistrados estejam mais próximos da sociedade, para que o cidadão possa conhecer, acreditar e reconhecer o papel do verdadeiro juiz. Para isso, é preciso constantemente prestar contas à sociedade sobre o funcionamento do Poder Judiciário, em especial do Conselho Nacional de Justiça. Sem transparência, não há como permitir que o cidadão, destinatário dos serviços judiciários, exponha suas necessidades e apresente suas cobranças e demandas. A transparência é condição necessária para permitir a melhora das instituições. Para exemplificar, vale citar o alagoano Pontes de Miranda, um dos maiores juristas da história do Brasil. Queremos nós justiça, justiça concreta, social, verificável e conferível como fato. A justiça que se prove com os números das estatísticas e com as realidades da vida. Fecha aspas. É tarefa árdua a missão do corregedor, mas imprescindível para assegurar a autonomia, a transparência e a eficiência do Poder Judiciário. Procurarei, sim, exercer o cargo de corregedor do CNJ, com sabedoria, com muita prudência, com muita humildade e com muita dedicação, buscando sempre o diálogo com a magistratura nacional, valorizando sempre a atuação dos magistrados, que desempenham um papel relevante para o exercício da democracia e o alcance da paz social, tão desejada pelo povo brasileiro. A função do corregedor é muitas vezes entendida como de um aplicador de penalidades. A aplicação de reprimendas realmente se faz necessária diante de atuações que fujam dos padrões esperados, mas, na minha ótica, a atuação da corregedoria deve ser mais ampla, devendo assumir principalmente o papel de um órgão que examina as situações,
detecta eventuais falhas ou deficiências na atuação dos órgãos e propõe soluções e boas práticas que buscam a melhoria e a modernização das atividades administrativas e jurisdicionais. Como corregedor do CNJ, pautarei minha atuação na busca por um judiciário mais célere, que atue em consonância com os anseios da sociedade. Em conjunto com a ministra Carmen Lúcia, atual presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, bem como com o ministro Dias Toffoli, que em breve passará a exercer a presidência dos referidos órgãos, e com os dignos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Vamos trabalhar de mãos dadas. Encaro a minha passagem pela Corregedoria como uma missão, senhora presidente, como uma missão das mais relevantes da minha vida profissional, após ter ocupado em Alagoas os cargos mais diversos: de professor da Faculdade Federal de Alagoas, de promotor de justiça, de procurador de Estado, inclusive participando com Vossa Excelência das comissões constitucionais da OAB do Brasil, de desembargador, e também no Superior Tribunal de Justiça, no cargo de corregedor-geral, diretor da Infam, ministro substituto do TSE e vice-presidente do meu tribunal, Tribunal da Cidadania. Nesta nova missão, senhora presidente, procurarei, como sempre atuei, nos cargos que anteriormente ocupei, com a consciência de que o poder inerente aos cargos não deve ser utilizado para destruir ou subjugar, mas antes deve ser utilizado para fazer o bem ao próximo, distribuir a justiça, contribuir para o engrandecimento dos seres humanos e para a promoção do ser maior, a cidadania. Tenho consciência, portanto, de que é preciso estar imbuído dos mais elevados sentimentos democráticos para colocar o poder a serviço da justiça, mas com muita humildade, com muita prudência, repito, e com muita sabedoria, qualidades do verdadeiro juiz. É com esse espírito, com esse sentimento, que espero desempenhar a missão a mim confiada pelos meus colegas ministros do Superior Tribunal de Justiça. Eu sou o representante dos senhores, meus queridos ministros do STJ, no Conselho Nacional de Justiça. Quero também destacar que a Corregedoria Nacional tem um papel fundamental. Também por isso, pretendo dar continuidade a todas as boas práticas já adotadas pelos meus antecessores, em particular o ministro João Otávio de Noronha, buscando cada vez mais tornar o judiciário eficiente, transparente e acessível à população. Como planejamento inicial, toda administração tem que ser planejada. Tem que ter um plano de gestão. Nós temos um plano de gestão para os 2 anos, desde o primeiro dia até o último dia. Poderemos até desviar desse programa, de acordo com as necessidades da magistratura e do cidadão. Por isso que iremos trabalhar a nossa gestão com um programa que será entregue, Sua Excelência, senhora presidente, no dia 4. A pauta de todas as inspeções, as pautas de todos os planejamentos e de nossas viagens, gastando-se muito menos, mas se fazendo muito mais. É essa a nossa tarefa, a nossa missão. Nossos planos traçarei em relação à atuação dos corregedores dos tribunais, dos magistrados, dos tribunais e juizados especiais, dos serviços notariais e de registro, da atuação das corregedorias. O alemão Rudolf von Jherg traz como marca de seu trabalho, como jus filósofo, a busca de todos e do direito por uma sociedade saudável. Abre aspas. O fim do direito é a paz. O meio de atingi-lo, a luta. O direito não é uma simples ideia, é força viva. Por isso, a justiça sustenta em uma das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada, por meio da qual se defende. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Uma completa a outra. O verdadeiro Estado de Direito só pode existir
quando a justiça bradir a espada com a mesma habilidade com que manipula a balança. Fecha aspas. Nessa linha, preciso destacar a minha convicção de que o Corregedor Nacional deve trabalhar em conjunto com as corregedorias dos tribunais, a fim de que as orientações do CNJ sejam aplicadas uniformemente. Pretendo dar continuidade à rotina de inspeções nos tribunais, possibilitando não só a obtenção de dados relativos ao funcionamento dos diversos órgãos do Poder Judiciário, mas, principalmente, a difusão de boas práticas e de melhorias na prestação do serviço, aproximando cada vez mais o Judiciário da excelência que a população espera. Por isso, tendo em vista que a gestão que ora se encerra conseguiu o feito, o ministro João Otávio de Noronha, de realizar inspeções em todos os tribunais estaduais. Penso que é preciso que seja dado continuidade a esse trabalho, ministro João Otávio, de modo a garantir que as determinações e recomendações da Corregedoria, decorrente das inspeções, sejam efetivamente implementadas. Da atuação dos magistrados, um dos grandes reclamos da sociedade brasileira é a morosidade do Poder Judiciário. Os cidadãos que levam seus litígios para o Poder Judiciário invariavelmente reclamam da demora para a solução de seus processos, que muitas vezes se arrastam por anos e por anos. A demora na entrega da prestação jurisdicional deve ser erradicada, pois a espera para o direito pode representar a perda irreversível de seu objeto. A demora na prestação jurisdicional implica serviço público ineficiente. Como disse Rui Barbosa na célebre oração aos moços, abre aspas, a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes e assim as lesa no patrimônio, na honra e na liberdade. Fecha aspas, senhora presidente. Também há da Pellegrini Grinolfi, a nossa italianinha brasileira, a nossa processualista, saudosa jurista e sempre viva em nossos ensinamentos, principalmente na cátedra, de grande processualista, ressaltou, em uma de suas últimas entrevistas, que o juiz precisa ser atuante, ministro Dias Toffoli, pois o judiciário é protagonista e construtor do Estado de Direito. O judiciário atual não é diferente, e ainda bem que é diferente. Hoje contamos com o labor incansável e a sensibilidade apurada da mulher magistrada, No primeiro grau de jurisdição, o número de juízes é equivalente, se não maior, do que o de juízes. São mulheres que, em breve, esperamos que ascendam à segunda instância, em quantidade, aos tribunais superiores e à Suprema Corte. Nossa gestão no CNJ, para as vagas de juízes auxiliares, destinamos um número significativo de vagas juízes, em número de 50%. 50% para os homens, 50% para as mulheres, não pelo gênero, mas reconhecendo a excelência e a qualidade do trabalho das senhoras magistradas pelo mérito. É claro que as responsabilidades pela demora no andamento não podem ser imputadas exclusivamente à atuação dos juízes. De fato, há em nosso país um grau de litigiosidade imenso. No final de 2017, números do CNJ, havia mais de 80 milhões de processos em tramitação no Brasil, para um total de pouco mais de 18 mil magistrados, aqui incluídos os magistrados de segundo grau, os ministros de tribunais superiores. Naquele mesmo ano, ingressaram 29,1 milhões de processos novos, devidamente em números atualizados, e foram julgados 31 milhões de casos, como a senhora bem sabe, senhora presidente. E, em média, cada juiz brasileiro solucionou 1.740 processos anuais. Os nossos juízes, na sua grande maioria, trabalham muito. São dignos do dever e do ofício. Por isso, é imperioso mostrar para a sociedade
o trabalho que está sendo feito pelos magistrados brasileiros, com a divulgação mais ampla, dando transparência à sua atuação. Penso que devem ser desenvolvidos mecanismos de controle e publicidade, inclusive instituindo um sistema de informática que permita ao corregedor um contato por meio do vídeo e da voz, em todos os magistrados do Brasil. Evidentemente, excetuando o Supremo Tribunal Federal, que não tem o controle pela Corregedoria e nem pelo CNJ, pois nos computadores instalados nas respectivas unidades de trabalho da magistratura brasileira, excetuado o Supremo Tribunal Federal, de modo a aproximar o corregedor de cada juiz, de cada unidade da nossa federação, através do sistema que chamamos escape ou outro instrumento eletrônico semelhante. Vamos ver o juiz na sua vara, vamos ver o ministro no seu trabalho, vamos ver o operador do direito em favor da cidadania. Não é fiscalização, é aproximação, é união, é o controle da amizade, conhecer o seu juiz, O Poder Judiciário avança, quem ganha? Sempre é a sociedade. A informatização do Judiciário Pátrio veio para ficar. Na gestão do ministro César Asfor Rocha, na presidência do STJ, em um movimento pioneiro, todos os processos foram digitalizados e hoje são eletrônicos, gerando celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. É preciso deixar claro que as medidas que serão propostas em relação à atuação dos magistrados e servidores não têm um caráter punitivo. Ao contrário, tem o objetivo de dar transparência às atividades desenvolvidas nas unidades judiciárias. No entanto, também devo deixar claro, e destaco com bom som e com boa voz, devo deixar claro que serei inflexível quando se tratar da apuração e da aplicação de penalidades referente a desvio de conduta ou desvio de procedimento. Hans Kelsen, em sua autobiografia, em estudo introdutório da edição brasileira escrita pelo futuro presidente do CNJ, ministro e professor Dias Toffoli, e pelo emérito professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, diz o seguinte: a justiça, abre aspas, é um mistério, um dos muitos mistérios da fé, fecha aspas, assim que possamos trabalhar juntos, unidos, de mãos dadas, para compreender boa parte desses mistérios e contribuir para a solução em favor de que o processo tenha início, meio e fim. Quero falar a Vossas Excelências, já próximo de concluir, de que os serviços notariais e de registro, uma das competências específicas da Corregedoria do CNJ é a fiscalização e o controle dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, que atuam por delegação do poder público. As principais reclamações de que tenho notícia sobre os serviços notariais e na estatística decorrem da ausência ou demora na realização de concursos públicos para o preenchimento das vagas de cartórios em muitos estados brasileiros. Tal situação não é nova, e o CNJ já tem se debruçado sobre ela há algum tempo, mas penso ser imperioso determinar que as serventias que ficaram vagas após a Constituição de 88 somente podem ser ocupadas por pessoas habilitadas em concurso público de provas de título, seja por provimento inicial, seja por remoção. Assim, necessário se faz um levantamento dos cartórios cuja titularidade esteja vaga e adoção de medidas para o imediato preenchimento por meio de concurso público. Como dizem Eclesiastes, senhora presidente, é tempo de terminar. É tempo de concluir as minhas palavras. E agradeço ao concluir. Como se vê, são muitos os desafios. E, diante dessa nova visão, restam humildemente, em primeiro lugar, como disse no início da minha fala, agradecer a Deus, agradecer ao Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, por ter me dado a necessária inspiração para seguir fazendo o melhor pelo judiciário brasileiro. Procurarei fazer a minha parte, a minha parte.
Também gostaria de agradecer aos meus saudosos pais. José Martins e Dalva, a razão maior da minha existência e grandes responsáveis pela minha formação. Mas, independente do pai, sempre temos um pai adotivo, aquele que confia em nós. Ao professor e desembargador José Fernando de Lima Souza, minha gratidão pelo apoio e por acreditar na minha carreira profissional. Meu muito obrigado. Aqui, seus 2 filhos representam o pai, meus 2 irmãos. A minha esposa, Rita de Cássia, que em seu nome representa todas as mulheres convidadas e que participam deste evento, companheira nas lutas e responsabilidades que tenho assumido ao longo desses anos. Meu verdadeiro porto seguro, minhas asas nesta caminhada. Aos meus filhos, Eduardo e Camila, alegrias da minha alma. Ao meu genro, Carlos Alexandre, a minha nora, Luísa, as minhas netas, Maria Eduarda, Maria Rita e a amada que virá, Carolina, que são a expressão viva da minha esperança em um futuro melhor. Ao meu irmão, Mário Augusto Martins, promotor de justiça, mesma profissão de meu pai, do Ministério Público há 47 anos e algumas vezes procurador-geral de justiça na querida terra das Alagoas. A toda a minha família, que tanto me apoia nessa minha trajetória pessoal e profissional, minha gratidão de todo o coração. Não poderia encerrar as minhas palavras sem deixar de exortar. Conto, como sempre contei, com o apoio de todos os magistrados brasileiros, ministro Dias Toffoli, em especial com os ministros do STJ, ministra Laurita, ministro João Otávio, com os membros do Ministério Público Federal e Estadual, procuradora Raquel Dodge, e com a Ordem dos Advogados do Brasil, presidente Lamac, além de todas as entidades de classe ligadas ao Judiciário que se encontram neste plenário, a AMB, a AJUF, a ANAMATRA, todos os tribunais estaduais, federais, tribunais militares e eleitorais. Agradeço também aos muitos amigos aqui presentes e ausentes, mas que estão em oração. Uma trajetória pessoal e profissional é como a vida. Ela só pode ser considerada bem-sucedida se for bem vivida. É o bem viver, é cotidiano, é diário. Os tempos são de eficiência, de dinamismo e de celeridade, mas não poderia deixar de trazer as palavras de Raquel de Queiroz, primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, em seu romance As Três Marias, que é tempo de despertar um olhar interior para nossas escolhas, para a nossa sociedade, para o nosso trabalho, gratos que somos por viver neste tempo atual, que possamos deixar o melhor legado possível, que possamos contribuir para o aperfeiçoamento do judiciário. Acreditamos no país, acreditamos no povo brasileiro e nas instituições. O Brasil está sacramentado em meu coração. Alagoas, meu bem-querer. Magistratura forte, cidadania respeitada. E eu encerro com as mesmas palavras bíblicas da Santa Escritura. Posso tudo naquele que me fortalece. Que Deus nos ilumine de mãos dadas com a magistratura e pelo Brasil. Muito obrigado. Agradecendo o discurso do eminente agora empossado, ministro Humberto Martins, e agradecendo de uma forma especial a presença de todos os senhores que honraram este Conselho Nacional de Justiça com a presença. Eu declaro encerrada a presente sessão, pedindo a todos que se aguardem, se posicionando ainda como estão, até que o empossado possa se deslocar juntamente com a mesa, para que, então, possa, no dispositivo, receber os cumprimentos. Muitíssimo obrigada a todos, tenham todos um excelente dia. Obrigada.